Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui as conversas com os técnicos iluminadores e iluminadoras, os light designers. Hoje a gente tem aqui a honra de conversar com o Igor. Igor é um grande amigo, já tive a oportunidade de passar pelo teatro onde ele trabalhou, já fui muito bem atendido por ele. E ele é uma pessoa ímpar de conhecimento assim, muito grande dentro da área. Olá Igor, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de você e que a gente conhecesse um pouco da sua história e da sua trajetória e do seu conhecimento sobre iluminação cênica. Salve, salve, meu irmão. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim falar contigo. Eu que agradeço. Falar para a galera toda. Sou Igor Franco, iluminador e técnico em iluminação. Na área de teatro já passei pelas outras áreas técnicas também, mas hoje eu tenho mais focado na minha carreira, eu trabalho com a luz, né? Da criação à operação. Que legal. Igor, a gente já veio conversando há algum tempo e tudo mais, e eu sei que a sua família veio da área técnica, né? Já da área do teatro e tudo mais. Conta como é que foi essa história. Como você começou a se envolver, quais foram os primeiros passos que você deu e tudo mais, como você entrou dentro dessa área? Então, o meu pai, na verdade, ele é de teatro desde de meados dos anos 70 ali, né? Então ele começou como ator, mas logo cedo na carreira dele ele foi chamado para a área técnica e ficou, né? Então ele passou pela luz, passou pelo som também, mas sempre assim, experimentando, né? E depois que ele conheceu o trabalho de palco como maquinista, a cenotecnia, a contrarregragem, aí ele achou o lugar dele, né? Então ele não sei agora exatamente quanto tempo, mas há mais de 3 décadas aí ele se dedica ao trabalho de palco, né? Maquinária, contrarregragem, as técnicas de palco todas e a cenotecnia, que é uma coisa que ele é apaixonado, né? E eu desde criança acompanhava ele pro teatro, né? Ele foi do teatro imprensa durante muitos anos, então os primeiros musicais ali que foram montados aqui no Brasil nesse circuito ali, mais teste, né? Que era o berço da coisa ali em 98, 97, 99. Ele era técnico de palco na imprensa, era maquinista no imprensa e eu ia com ele sempre pro teatro, né? E ali comecei a despertar a curiosidade por como é que tudo aquilo acontecia, né? Na área técnica. E aí, gerou curiosidade na área técnica, é um problema, a gente fica preso. Você tinha quantos anos? Tinha 11. Nossa, então você era menino, você era moleque, né? Muito novinho, e aí eu comecei a aprender com ele ali, com os outros técnicos, Alex, Dirceu, o Ciso, que era o iluminador do imprensa na época, né? Foi assim, o meu início foi esse, né? Eu comecei a ter essa curiosidade pela área técnica, o som, a luz. O som na época era o Ricardinho, o som, a luz, o trabalho de palco, vendo esses mestres trabalharem, né? Vendo eles montarem os espetáculos, criarem a parte técnica toda e executarem isso diariamente durante as temporadas e os projetos escolas, né? Porque os encontros musicais do imprensa naquela época tinha projeto escola de segunda a segunda. Então sempre que eu podia eu tava lá acompanhando e aprendendo e assim, né? Daquele jeito, com os mais antigos, né? A gente aprende olhando. Ficar em cima dos caras, vendo tudo que eles faziam e aprendendo assim. Aí anos depois eu começo a aprender ali efetivamente, né? É legal você falar que com 11 anos você começou a se envolver e tal, porque, com 11 anos, grande parte da maioria que tem acima de 30 anos, estava na rua jogando bola,
arrancando o dedão do pé, chutando pedra, jogando bolinha de gude, peão. Você fazia essas coisas? Você realmente... Cara, eu fazia tudo isso também, acredito. Nas horas vagas eu dividia, né? Então, nas horas vagas do teatro, você ia jogar bola. Né? Então, prioridades, né, cara? Eu me sentia muito mais à vontade na coxinha ou encostadinho num canto na cabine vendo a galera trabalhar. Mas nos dias de folga do meu pai, que eu era obrigado a estar em casa, eu tava com os moleques na rua brincando. Mas assim, se fosse pra escolher, não tinha dúvida de que eu ia preferir estar no teatro, vendo a galera trabalhar e carregando, limpando um palco, passando um pano, varrendo. Assim que eu comecei, né? Agora eu fico com uma dúvida. Você chegava nos moleques da rua, nos seus amigos, e falava, eu vou no teatro e tal, tem várias coisas bacanas lá. Ou você meio que não comentava do assunto, era algo seu, assim? Cara, eu era obrigado a comentar, porque a molecada não entendia o que eu fazia, o que eu sumia, que eu ia pra São Paulo. É verdade, que você ficava muito tempo fora, né? Porque eu moro em Ribeirão, e já morava em Ribeirão naquela época, né? Sempre morei em Ribeirão, então, todo dia ele vai pra São Paulo. São Paulo naquela época era uma coisa muito longe, né? Hoje em dia, tipo, metrô e tal, trem vai mais rápido, tudo é mais rápido, né? Mas naquela época até as viagens demoravam mais, né? De ônibus. Sim. E tal. As cidades satélites, as pessoas falam, nossa, vou para São Paulo, né? Como se fosse... Era isso, cara. Você tava indo especial. pra outro lugar, sabe? Sim. Você tava indo pro outro... molecada daquela época não ia pra São Paulo com os pais de jeito nenhum fazer nada, né? Era uma viagem isso. Sim. Eu ia todo dia com meu pai, aí explicava pra eles que eu gostava de ir, porque tinha a parte técnica e tal, mas ninguém entendia nada. Na verdade, hoje ainda é difícil explicar pros outros o que é que a gente faz e do que é que a gente vive, né? Então, é muito complicado. Nossa área é difícil de explicar. Você chega na sua família e fala, eu sou iluminador, eu sou cenotécnico, sonoplasta, e a pessoa fala, tá, mas você faz o quê? Você ganha dinheiro como? Fala, dinheiro... Como, assim? As pessoas não entendem, Você fala que você é técnico em iluminação para uma pessoa que não tem o hábito de frequentar o teatro, de ver shows e tal, a pessoa vai achar que você é um eletricista, que você trabalha com iluminação pública, que você trabalha com coisas desse tipo, né? É necessário que a gente divulgue mais o que faz e que a população no geral tenha mais conhecimento do que é a área técnica, quem somos nós, o que nós fazemos em prol da cultura e do entretenimento, porque infelizmente no Brasil a gente ainda é uma categoria grande, muito grande, sim, mas pouco conhecida. Exatamente. A gente tem a formação de público, mas a formação de público ela é muito voltada para as pessoas assistirem às peças e muitas vezes não conhecerem a parte técnica, né? Que é cenário, é iluminação, cenografia, são os figurinos, são os adereços e tudo mais, né? Isso eu vejo que não é tão difundido nessa formação de público. Às vezes tem sim as conversas, os bate-papos, mas eu sinto falta. Eu já fiz parte de muito espetáculo de formação de público. Eu sentia falta de um aprofundamento dentro dessa área, sabe? Coloca lá o técnico de luz para sentar lá também junto com os atores e para falar um pouco do que é a parte de luz, né? Assim, essa parede, na verdade, existe em muitas companhias. Graças aos criadores mais contemporâneos hoje, nós temos a oportunidade de ter mais voz ativa durante os processos criativos dos espetáculos, né? E não só falando da equipe criativa, na sonoplastia, na iluminação, na cenografia, não. Tem muitas companhias hoje que chamam os técnicos do dia a dia ali, a galera que monta, que carrega os equipamentos, que vai operar as temporadas, chamam essas pessoas hoje, esses profissionais hoje, para participar dessas reuniões com o coletivo ali, né? Então, graças a esses novos criadores, esses diretores, esses produtores, hoje a área técnica tem mais voz ativa também na construção dos espetáculos e também temos mais reconhecimento do público, porque hoje, no fim de muitas temporadas, a gente vê aí os diretores chamando toda a área técnica para agradecer, então o público tem a oportunidade de conhecer hoje quem é que está por trás disso tudo. Você pega que é muito comum hoje nos espetáculos musicais, no fim das temporadas,
toda a equipe técnica desce para agradecer também. Sim, exatamente. E o público vê depois, no fim do espetáculo, que isso tem vários espetáculos registrados no YouTube, o público vê depois que não é só um elenco ali de 20, 30 pessoas às vezes, mais um corpo de baile não, cara. Você tem um palco ali com 150, 200 pessoas em cima dele que são o mecanismo daquilo tudo diariamente, né? Então, se mais diretores fizessem isso com mais frequência, eu acho que o público, em geral, saberia melhor qual o tamanho de um espetáculo, qual é o tamanho da nossa categoria, quantas pessoas trabalham por trás de tudo isso para que aquilo aconteça diariamente. É muito legal você falando isso, porque assim, eu comecei a trabalhar com iluminação enquanto eu estudava atuação, né? Porque eu sou formado como ator e eu comecei ali dentro do próprio curso, gostar de iluminação e tudo mais, e aí eu comecei a trabalhar para companhias fora. E se eu não me engano, agora eu não lembro se eu já era formado ou se eu ainda estava na escola, mas eu consegui uma cortesia para assistir o Corteu, que é um espetáculo circense do Cirque du Soleil. E para você que não conhece, pessoal, o Cirque du Soleil se não é o maior grupo circense que existe no mundo, né? E o Corteu é mais um dos espetáculos que ele tem, além do Varekai, Kidan e muitos outros grandes números, assim, excelentes. E é um circo que não contém animais, nem nada do gênero, assim. Então, algo muito especial, muito bonito de se ver. E eu fui assistir o Corteu. E assim, eu já conhecia o Corteu por vídeo, porque o Corteu ele é muito teatral. E eu me emocionei, fiquei super feliz. E no final, quando eles começam a agradecer, foi a primeira vez que eu vi a equipe técnica inteira entrando no palco para agradecer. Então tinha equipe de palco, pessoal de figurino, o pessoal que fazia as partes acrobáticas, que ficava lá em cima, que dava todo o suporte. Então eles desciam por ganchos assim, agradeciam e depois eram erguidos de novo, sabe? Eu falei, nossa, que legal, né? Por que isso não acontece em todo espetáculo? Às vezes, né, eu já trabalhei em companhias que o pessoal agradece em palco e faz um cortejo para as pessoas que estão na cabine, né? E isso tem sido cada vez mais comum nos espetáculos. Sim. E eu acho lindo também, Sim. Porque a gente se acostuma a receber os aplausos no coletivo, né? Sim. Quando o elenco está lá na frente agradecendo, nós também recebemos aquele aplauso de trás, né? Seja de trás do público na cabine, de trás do elenco trabalhando nas coxias, no palco, nos camarins, né? É muito legal ver essa iniciativa de muitos diretores de pedir para que os elencos no agradecimento façam essa demonstração de que não são só eles, né? Que tem uma galera toda por trás aí trabalhando. É bem legal. O que eu comecei a fazer foi que quando o pessoal faz uma reverência, o pessoal lá no palco, eu dou umas piscadas de luz lá no palco pro pessoal entender que é iluminação. A galera saber que é iluminação. Eu levanto a mão e dou uma piscadinha de luz lá embaixo. Aí eles sabem que é referente à iluminação e tudo mais, né? É muito legal isso. O parceiro do som não pode soltar um som, né? Aí ficaria meio esquisito, né? Também não vai rolar dele ficar subindo e baixando o volume do agradecimento. Ficaria completamente esquisito. E como a cabine quase sempre, não sempre, mas quase sempre é compartilhada ali entre o som e a luz, a gente consegue dar um toque na luz e já tá a galera toda. Tudo mais. Às vezes também, né? Por sorte, também tem pessoa que trabalha com vídeo, né? Ultimamente está surgindo muito isso, né? Iluminação, vídeo e sonoplastia. Fiz muitos espetáculos pelo menos nos últimos 7 anos, que a gente utilizou os recursos de imagem também, tanto na projeção como no painel de LED. Mas, antigamente era muito comum que a gente tivesse mais os profissionais que operavam os projetores, né? Os operadores de imagem trabalhando com projetores. Hoje não, hoje a gente tem, às vezes, no espetáculo, os operadores de projeção e tem também os operadores de painel, né, cara? Então, sim. A gente divide a cabine com mais
2 ou 4 pessoas ali da área de imagem. Isso engrandece o espetáculo no geral, né? Com certeza. Eu sou super a favor do uso dessas tecnologias todas no espetáculo para trazer mais riqueza para o público. Exatamente, porque o painel ele também pode gerar um ponto de luz, você pode usar ele como um cenário, você pode usar ele como um ponto de luz e tudo mais, então você pode fazer toda essa gama, essa mistura e enriquecer mais o trabalho, como você falou, né? Mas como ainda é algo meio caro, não é todo lugar que tem, quando você, um cenotécnico, pensa em um cenário, normalmente ele não pensa nessa tecnologia porque isso, né, dependeria de locação, de material. Né? Tem um custo muito alto, ainda tem um custo muito alto. O que a gente consegue hoje colocar à disposição dos diretores quando eles têm essas ideias de uso desses recursos ainda no custo-benefício ainda é a projeção. Sim, exatamente. Né? Ainda é a projeção. Eu falo como produtor técnico também, pensando no quanto isso custa ao longo de uma temporada, por sessão, ainda é mais barato fazer com projeção, com bons projetores, mas a projeção ainda é bem mais em conta que o painel de LED, né? Sim. Igor, vamos entrar num assunto que é um lugar onde você trabalhou, que eu conheço, que eu já fui recebido lá, que é um clube que é aqui em São Paulo, né? Você trabalhou como técnico lá durante muito tempo. Eu queria que você falasse para o pessoal qual que é a experiência assim, de trabalhar num teatro mesmo, e você trabalhar num teatro dentro de um clube, né? Porque a gente acha que tem algum tipo de diferença, ou você pode falar também que não tem diferença nenhuma e tudo mais. Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso, claro. Eu fui iluminador no Clube Paineiras de 2014, meados de 2014 até dezembro de 2019, né? Bastante tempo. Foi um período na minha vida onde eu pude aprender muitas coisas e exercitar várias outras que eu já vinha carregando como bagagem, né? Quando eu chego no Paineiras, eu venho ali de algumas companhias nas quais eu trabalhava e algumas delas eu fazia turnê, né? Então foram muitos anos de turnê, eu estava bem cansado e aí me apareceu essa oportunidade de trabalhar fixo ali no Paineiras. Eu não conhecia o clube, não sabia exatamente como é que era a rotina de um local como esse, né? Mas sabia que era um teatro e aí eu fui para lá. Primeiro eu fui convidado a criar luz para um festival de dança, né? Em 2 espetáculos, um adulto com vários tipos de estilos, né? De coreografias diferentes unidas num mesmo espetáculo, e um infantil. E aí no meio da negociação desse processo de criação ali, o técnico de luz acabou saindo, enfim, e eu acabei com a proposta de assumir a vaga para ser o iluminador da casa. E fiquei. E ali eu levei um tempo ainda para entender exatamente como é que as coisas funcionavam, porque uma coisa era como iluminador eu ser contratado para criar um projeto dentro de um teatro que já tem uma equipe, que já tem um técnico ali que vai trabalhar comigo ali no dia a dia e tal. Outra coisa é assumir a criação desse espetáculo numa sala que eu ainda não conhecia e que eu não sabia exatamente como funcionava, qual era o cotidiano dela. Então o primeiro desafio ali foi esse. Mas assim, o que se tem ali naquele clube que é basicamente padrão em todos os outros. As programações acontecem como acontecem em qualquer outro teatro comercial, de espetáculos adultos, espetáculos infantis, shows, palestras, que também acontece muito corporativo, né? Enfim, tem a rotina de um outro teatro qualquer. Sim. O que é diferente nisso é que na maior parte das vezes é para um público que é só deles. Ou seja, e isso é comum e acontece em quase todos os clubes. O público mais massivo numa apresentação é o público do próprio clube. Então, assim, você trabalha basicamente sempre com o mesmo público. Você monta espetáculos diferentes de teatro, de dança, de shows e tal, mas o seu público acaba sendo quase sempre o mesmo. Por mais sócios que um clube tenha, acaba sendo basicamente o mesmo público sempre, né?
sempre reconhece uma ou outra pessoa que vem falar com você e tudo mais, né? Você reconhece, acaba fazendo amizade com essas pessoas, muitas delas acabam reconhecendo o que você tem feito ali de diferente, de um espetáculo para o outro, de um show para o outro, e vem debater, vem fazer perguntas, vem conversar sobre como é que aquilo é feito e tal. Então você tem uma interação com esse público que é muito diferente dos outros teatros privados, né? Que Sim. Uma parte das vezes o público entra, assiste o espetáculo, aplaude e vai embora. Sim. No teatro de clube você tem essa oportunidade de conversar com esse público que na verdade está lá sempre, porque é uma extensão da casa deles, né? Sim. E isso é legal, porque você acaba tendo feedback deles que depende, né? Todo feedback tem aquela, né? Depende para qual lado você leva aquela crítica. Sim. Mas assim, é legal, você tem uma oportunidade de interação que você não tem em muitos outros teatros, né? Quando eu ia até falar que você recebe feedback, isso é muito legal. E você tem um reconhecimento da pessoa falando, olha, eu notei uma coisa diferente aqui, né? Parece que você fez algo diferente. Por mais que a pessoa não tenha uma percepção técnica da coisa, se ela tem um sentimento daquilo, isso pra gente é sensacional, né? Porque é o que a gente busca. Se a pessoa ela sente alguma coisa diferente que a gente realmente fez, então tá funcionando, né? O trabalho tá sendo feito e tá sendo perceptível, tá sendo palpável, né? Assim, eu falo pela luz, né? Mas lá eu ajudava muito nas outras áreas também, inclusive o palco lá era de chefia minha, né? Mas falando pela luz, que a gente tem essa possibilidade de despertar sentimentos e provocar algumas emoções nas pessoas com o nosso trabalho em parceria ali da interpretação, da cenografia, do som e tal. A gente tem essa oportunidade de ter o feedback das pessoas que estão assistindo. Eu acho muito enriquecedor como criador. Sim. Ter a oportunidade de conversar com o público quando acaba um espetáculo, eles poderem dizer como foi que eles se sentiram ao longo do espetáculo, o que aquela luz ou aquela música provocou neles, é muito legal. E tem o outro lado também, que nos espetáculos infantis, principalmente dos balés, né, que tem muitas criancinhas, você sempre vai ter uma mãe que vai passar em você ali antes, vai falar, olha, eu quero minha filha bem iluminada, que eu quero tirar foto dela. Já escutei isso. Então, às vezes isso vem numa cobrança monstruosa, às vezes vem como uma brincadeira, tudo depende de como você vai lidar com aquilo. Às vezes a gente não sabe se a pessoa tá falando sério ou se ela tá brincando. Às vezes tá brincando, mas é sempre sério. Tem sempre um fundinho de verdade, né? Mas eu sempre penso, meu Deus, espero que essa pessoa não erre nada, que essa criança ou que esse adulto faça tudo certinho, porque depois eu não quero ouvir falar nada, né? Eu não quero que ninguém venha falar nada pra mim. Não, cara, é bem diferente. Na área técnica, com o que a gente faz no dia a dia, é bem parecido com qualquer outro teatro. É bem parecido com qualquer outro teatro. Mas com esse lado todo do feedback, dos processos coletivos de criação serem realmente coletivos, porque os grupos de teatro são formados pelos sócios, né? Ai, que legal. Em todos os clubes. Então você tem ali associados que estudam teatro dentro do clube e você participa da criação desses espetáculos, cada um na sua área, né? Mas participa da criação coletiva desses espetáculos, conversando no dia a dia com essas pessoas que são sócios, né? Que vivem ali, que às vezes já estão no clube há muitos anos, décadas às vezes, e que estão naquele grupo de teatro há décadas, que já Sim. fizeram dezenas de peças, e você faz parte dessa história com eles ali, é muito legal, isso é bem gratificante, sabe? Que essa legal. oportunidade de criar com essas pessoas que às vezes não são atores. Sim. Pouquíssimos, aliás, são atores profissionais. Na maior parte das vezes são médicos, advogados, promotores, piloto de avião, sabe? São pessoas assim que têm uma vida profissional fora do teatro. Sim. E que nunca atuaram profissionalmente, mas que pela dedicação deles ali no dia a dia, pelo que eles conseguem construir em grupo,
resultam em espetáculos muito bons, em espetáculos de qualidade mesmo, sabe? Isso é bom, né? A gente ter pessoas que em grupo, às vezes assim, a gente vê grupos amadores ou algo em ONG, nas comunidades ou em clube e tudo mais, essas pessoas que têm suas vidas, suas carreiras, outras coisas, mas dedicam um tempo ali no final de semana ou à noite para ensaiar, para fazer um espetáculo, para apresentar. Da arte, sabe? É lindo isso. Isso é muito legal, lindo. né? A gente vê também no final do ano, com as apresentações Paixão de Cristo, sempre tem muitas companhias que montam, que tem esse interesse para mostrar para as pessoas, e são pessoas que também gostam de teatro, mas só que não são envolvidas, né? Isso é muito legal, e é legal saber que dentro lá do clube onde você trabalhou tinha muito isso. Você comentou que acho que você trabalhou até 2019 lá, né, se eu não me engano? Até dezembro de 2019 eu concluí o festival de dança, né, que foi o meu último, que acabou ali nas primeira semana de dezembro. E aí eu passei o bastão pro novo iluminador da casa lá, mas fiquei ali até o meio de dezembro. E agora, você está trabalhando aonde? Foi para um outro teatro? Você trabalha como freelance, que a gente chama, né? Que é a pessoa que não tem um trabalho fixo e tudo mais. Eu assumi, depois do Paineiras, eu assumi o cargo de coordenador técnico no Teatro Novo, né? Então eu tô no Teatro Novo, que é ali na Vila Mariana. Sim. E agora, durante a pandemia, não tivemos outra opção a não ser transformá-lo num comedy, né? Então, a gente tinha documentação de restaurante, bar, da parte de baixo do café, que era muito grande, né? E aí, com uma consultoria jurídica e com o apoio de alguns artistas dessa área do stand-up comedy, a gente conseguiu desenhar a sala, ou redesenhar a sala, né? De um teatro, a gente conseguiu transformá-la em um comedy também. Também por quê? Porque não deixamos de ser um teatro, a gente ainda tem esse formato dual, né? Conseguimos montar espetáculos e apresentar shows na sala, e conseguimos mudar a sala, colocar mesas e transformá-la num comedy. O comedy seria um espaço de comédia, assim, para o pessoal que faz stand-up, né? Isso. É uma casa de comédia onde na maior parte das vezes acontecem os shows de stand-up, né? Tem shows com outros tipos de formato que não são stand-up, que são shows de comédia com um formato maior, às vezes de personagens. Alguns têm cenografia e enfim. Legal. O foco da sala mesmo é trabalhar com esses humoristas que fazem o stand-up comedy. Que legal, né? E esse é um estilo de arte que vem crescendo recentemente, né? E houve também uma ascensão muito grande de espaços, né, voltado para esse tipo de arte, né? E é legal que vocês conseguiram um espaço novo e tudo mais. E referente à iluminação, como é que funciona nesse espaço novo que você está e tudo mais? Como é que foi a transformação da iluminação? Teve muita diferença ou não? Na área técnica não mudou muita coisa, na verdade, se a gente for considerar, eu acho que agora é a casa de comédia mais bem estruturada do país, né? Porque era um teatro. Então a gente tinha ali um rider de som, de luz e de palco compatível com uma sala de médio porte, né? Para 600 pessoas, 500, 600 pessoas. Então era uma sala já bem estruturada em equipamentos de som e luz, né? Então, quando a gente decide virar um comedy, a gente acaba tendo todo esse equipamento à disposição dos shows e à disposição do público. Que legal. Eu boto tudo que eu colocaria no espetáculo teatral, eu coloco no stand-up comedy também. É um exagero, porque normalmente é um foquinho no microfone. Foquinho no microfone que é o básico da coisa. Sim. Se eu tenho muito mais equipamento, se eu tenho muito mais estrutura, óbvio que eu vou colocar tudo isso no show também para deixar aquilo mais enriquecedor, para esteticamente, visualmente, ser uma experiência mais agradável para o público, né? Sim. Mesmo que o foco da coisa toda seja chegar numa sala e ver um show de humor, se você tem lá 10, 15 LEDs que você usava nos espetáculos teatrais e que agora estão parados, você consegue ambientar a sala com eles, por exemplo. Sim. Os equipamentos que estão sobrando, você consegue ambientar a sala, você consegue criar uma luz no ambiente mais
atrativa, mais aconchegante. Né? Igor, eu gostaria muito de ter esse bate-papo com você. Infelizmente, se a gente tivesse mais tempo, a gente conversaria muito mais, né? Antes de começar esse bate-papo, a gente já estava conversando há muito mais tempo. E assim, é uma honra para mim conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco do seu trabalho, de saber o quanto você é profissional e de quanto você entende muito bem do que você está falando. Então, gostaria muito de agradecer a sua participação nessa conversa hoje. Querido, eu que agradeço imensamente, de verdade. Para mim é sempre um prazer poder falar de técnica, de luz, de teatro, hoje de comedy também. Poder falar disso que a gente vive e tornar isso de um conhecimento mais amplo, né? Deixar isso de uma forma que mais pessoas saibam o que é que a gente faz e como a gente faz, né? E aí fica o meu apelo às grandes salas e às pequenas também de abrirem mais visitas técnicas ao público em geral, fora dos dias de sessão, né? Para que as pessoas conheçam o palco, conheçam mais da parte técnica, das cabines, dos camarins e que essas pessoas possam saber exatamente quem está por trás de tudo isso, né? Verdade. Enfim, muito obrigado, Igor, por essa conversa. E a gente se encontra na próxima conversa, gente. Tchau, tchau. Valeu, querido. Tchau, tchau.